Minha esposa chamou a polícia alegando que eu a ataquei, mas quando descobriram o que ela fez comigo, prenderam-na em vez de mim. Conheci Rachel no casamento do meu irmão, onde ela era madrinha e eu padrinho. Ela era linda e engraçada, e todos amavam a energia dela. Namoramos por 2 anos e nos casamos quando ambos tínhamos 28 anos. Eu trabalhava como eletricista e ela trabalhava na gerência de varejo. O primeiro ano foi quase todo bom, exceto pelo fato de que Rachel tinha um temperamento difícil quando as coisas não saíam do jeito dela. Ela jogava o controle remoto quando seu programa era cancelado, ela batia as portas quando eu discordava dela, ela quebrava pratos quando o jantar não era o que ela queria. Imaginei que todo mundo tinha dias ruins e tentei ser compreensivo. O segundo ano foi quando as agressões físicas começaram. A primeira vez foi quando esqueci de pegar a roupa dela na lavanderia. Ela me deu um tapa na cara e imediatamente começou a chorar, dizendo que eu a obriguei a fazer isso por ser descuidado. Fiquei chocado, mas ela parecia tão arrependida que deixei passar. A segunda vez foi quando saí com colegas de trabalho depois do expediente sem mandar mensagem para ela antes. Ela me deu um soco no estômago e disse que eu provavelmente estava traindo. Quando me dobrei de dor, ela disse que eu estava sendo dramático por causa de um tapinha. Depois disso, tornou-se algo regular. Se eu carregasse a máquina de lavar louça errado, ela batia nos meus braços. Se eu não quisesse assistir aos programas dela, ela chutava minhas pernas. Se eu estivesse muito cansado para dormir com ela arranhava minhas costas até sangrar. Ela sempre tinha um motivo pelo qual a culpa era minha. Eu era muito estúpido, muito lento, muito egoísta, muito patético. Ela me machucava e depois me dizia que eu tinha sorte de ela me aguentar, porque nenhuma outra mulher iria querer um marido tão inútil. Tentei contar ao meu amigo Jake uma vez e ele riu, dizendo que gostaria que a esposa dele batesse um pouco nele. Tentei contar ao meu irmão Adam e ele disse que a Rachel tinha 1,57 am e 45 kg, então quão ruim poderia ser? Rachel era pequena, mas sabia como machucar as pessoas. Ela esperava até que eu estivesse relaxado ou dormindo para atacar. Ela usava objetos como sapatos, livros e, uma vez, o modelador de cachos dela, e ela mirava em pontos sensíveis como rins, costelas e a parte de trás da minha cabeça. Depois, ela agia normalmente em público, como a esposa perfeita. As pessoas me elogiavam por ter encontrado uma mulher tão incrível. Rachel começou a ficar mais ousada. Ela me machucava logo antes de irmos visitar a família para que eu sentisse dor durante o jantar. Ela fazia isso antes do trabalho, para que eu sofresse durante o meu turno. Meus colegas de trabalho começaram a notar que eu estava fazendo caretas de dor e mancando. Meu supervisor perguntou se estava tudo bem em casa, e Rachel tinha me treinado tão bem que eu disse sim automaticamente. O pior era quando ela me machucava, e imediatamente depois queria consolo, ela me batia com um cinto e depois rastejava para a cama chorando sobre o dia estressante dela, exigindo que eu a abraçasse. Se eu não a consolasse depois que ela me machucasse, ela ficava ainda mais violenta. Comecei a dormir na minha caminhonete algumas noites só para ter paz. Rachel explodia meu telefone com ameaças sobre o que faria quando eu chegasse em casa. O quarto ano foi quando comecei a reagir, não batendo nela, apenas me defendendo. Eu segurava os pulsos dela quando ela tentava me bater. Eu bloqueava os chutes dela, eu me trancava no banheiro quando ela ficava violenta e isso deixava Rachel furiosa. Ela dizia que eu a estava abusando por contê-la. Ela dizia que eu era o violento por deixar marcas nos pulsos dela quando a impedia de me bater. Ela começou a dizer à irmã dela, Kelly, que eu estava sendo bruto com ela. Kelly acreditou em cada palavra, porque por que Rachel mentiria? O fim chegou numa quinta-feira à noite. Rachel estava brava porque eu tinha recebido um aumento no trabalho, e ela não tinha recebido no dela. E ela disse que eu provavelmente dormi com meu chefe para conseguir isso. Meu chefe, Glenn, era um avô de 60 anos. Rachel jogou um copo na minha cabeça e ele se estilhaçou contra a parede. Ela pegou um pedaço de vidro e veio para cima de mim com ele. Eu a empurrei e corri para o quarto para fazer uma mala. Eu tinha acabado, eu estava indo embora. Rachel ligou para o 911 e disse que o marido estava atacando-a. E ela disse que eu tinha jogado vidro nela e a empurrado no chão. Ela disse que estava com medo por sua vida. Os policiais apareceram em minutos. Eu ainda estava fazendo as malas quando chegaram. Rachel tinha arranhado os próprios braços e bagunçado o cabelo. Ela estava chorando, tremendo e apontando para mim, dizendo que eu tinha ficado louco. Os oficiais nos separaram e um me levou para fora enquanto o outro falava com Rachel. O policial Torres me perguntou o que aconteceu e comecei a explicar, mas ele já estava me olhando como se eu fosse culpado. Então ele me mandou arregaçar as mangas para verificar ferimentos de defesa, e foi aí que ele viu os hematomas por todos os meus braços. Alguns recentes, alguns velhos, alguns amarelados. Ele perguntou sobre o meu pescoço e eu mostrei as marcas de arranhões. Ele perguntou sobre o meu torso e eu levantei minha camisa para mostrar a marca da bota nas minhas costelas da semana passada. O policial Torres chamou seu parceiro para fora e eles olharam para todos os meus ferimentos. Rachel não tinha nenhuma marca nela, exceto os arranhões que ela mesma tinha feito, que eram obviamente recentes e em lugares que ela conseguia alcançar. O vidro estava do meu lado do quarto, não do dela. Havia sangue na parede, onde o vidro tinha cortado meu couro cabeludo. Os policiais voltaram para dentro e ouvi Rachel gritar. O oficial Torres voltou e me disse que estavam prendendo Rachel por violência doméstica e agressão. Observei pela janela enquanto o parceiro dele algemava minha esposa enquanto ela gritava que eu estava mentindo. As algemas clicaram em seus pulsos e ela se debateu contra elas como se pudesse se libertar. Ela gritava que eu a ataquei primeiro, que eu joguei o vidro nela, que ela estava se defendendo. O segundo oficial continuava dizendo para ela se acalmar, mas Rachel apenas gritava mais alto. Eles a levaram para a viatura. E eu fiquei ali no meu gramado assistindo minha esposa ser presa. Ela se virou para me olhar e seu rosto estava vermelho e molhado de lágrimas. Ela murmurou algo que não conseguia ouvir através da janela do carro. A viatura partiu e eu ainda podia vê-la gritando lá dentro até virarem a esquina. O oficial Torres tocou meu ombro e disse que precisávamos ir ao hospital. Minha cabeça estava sangrando muito de onde o vidro cortou meu couro cabeludo e não parava. O sangue escorria pelo lado do meu rosto e encharcava o colarinho da minha camisa. Ele me ajudou a entrar na viatura dele e me levou para o pronto-socorro. Durante todo o trajeto, continuei tocando o corte na minha cabeça e meus dedos continuavam saindo vermelhos. O oficial Torres continuava me olhando pelo espelho retrovisor.
perguntando se eu estava bem. Eu não sabia como responder a isso. No hospital, ele me acompanhou até o pronto-socorro e ficou comigo durante a admissão. A enfermeira tirou meus sinais vitais e continuou perguntando o que aconteceu. O oficial Torres explicou enquanto a enfermeira anotava tudo. Então ele pegou o telefone e começou a fotografar meus ferimentos. Ele tirou fotos dos meus braços com todos os hematomas. Tirou fotos do meu pescoço com as marcas de arranhões. Tirou fotos das minhas costelas com a marca da bota. A médica do pronto-socorro entrou e me examinou. Com um toque gentil que me surpreendeu. Ela limpou o corte no meu couro cabeludo e disse que precisava de pontos, enquanto ela trabalhava na minha cabeça. Encontrou mais hematomas no meu tronco, braços e costas. Alguns eram frescos e roxos. Alguns eram amarelos e verdes, cicatrizando. Alguns estavam quase desaparecidos. Ela perguntou há quanto tempo isso estava acontecendo e ouvi a mim mesmo dizer 4 anos. 4 anos de Rachel me batendo, me machucando e me dizendo que a culpa era minha. A médica anotou tudo para o relatório policial. Ela perguntou sobre ferimentos específicos e eu disse a verdade pela primeira vez. Contei sobre o cinto, o modelador de cachos e os chutes nas minhas pernas. Contei sobre dormir na minha caminhonete para evitar ir para casa. Contei sobre a marca da bota nas minhas costelas da semana passada, quando não quis assistir ao programa dela. O rosto da médica permaneceu calmo, mas pude ver algo em seus olhos. O oficial Torres fotografou tudo o que ela encontrou, quando a médica terminou de costurar minha cabeça. O oficial Torres sentou-se ao meu lado. Ele explicou que Rachel ficaria detida durante a noite na cadeia e seria indiciada pela manhã. Ele disse que eu precisava decidir sobre obter uma ordem de restrição. Fiquei sentado no quarto do hospital, tentando entender que minha esposa estava na cadeia, por causa do que fez comigo. Uma parte de mim sentiu um enorme alívio, como se eu finalmente pudesse respirar, mas outra parte se sentia culpada, como se eu tivesse feito algo errado ao deixar a polícia prendê-la. O oficial Torres deve ter visto algo no meu rosto, porque me disse que isso não era minha culpa. Ele disse que o que Rachel fez foi agressão e era ilegal, não importava quem fizesse. Eu balancei a cabeça, mas não tinha certeza se acreditava nele ainda. Uma mulher bateu na porta e entrou com uma pasta cheia de papéis. Ela se apresentou como a assistente social do hospital. Ela tinha informações sobre recursos e grupos de apoio para a violência doméstica. Ela me entregou panfletos sobre abrigos, aconselhamento e ajuda jurídica. Um panfleto era especificamente para vítimas masculinas e tinha um grupo de apoio que se reunia toda semana. Peguei os papéis e os segurei em minhas mãos. A assistente social continuou falando sobre os serviços disponíveis e as pessoas que poderiam ajudar. Eu ouvia as palavras, mas elas pareciam distantes. Toda a ideia de que eu era uma vítima de violência doméstica parecia errada de alguma forma. Rachel tinha 1,57 e 45 quilos. Eu tinha 1,83 e trabalhava na construção. Como eu poderia ser a vítima? Mas minhas costelas doíam onde ela me chutou. Minha cabeça latejava onde ela jogou o vidro em mim. Meus braços estavam cobertos de hematomas de ela me bater. A assistente social deve ter me visto lutando com isso, porque disse que o abuso não é sobre tamanho ou força. Ela disse que é sobre poder e controle. Ela disse que o que aconteceu comigo era real e sério, e que eu merecia ajuda. O oficial Torres me levou para a casa do meu irmão Adam, porque eu não podia ir para casa. A casa era uma cena de crime agora, e eles precisavam terminar de processá-la. Eram 2h da manhã quando chegamos à casa de Adam. O oficial Torres me acompanhou até a porta e esperou enquanto eu tocava a campainha. Adam abriu a porta de pijama, parecendo confuso e preocupado. Ele deu uma olhada na minha cabeça enfaixada e em todos os hematomas visíveis e seu rosto mudou. Ele me puxou para um abraço ali mesmo na porta. Ele continuava dizendo que sentia muito, repetidas vezes. Desculpe por não acreditar em mim quando tentei contar a ele. Desculpe por dizer que Rachel era pequena demais para realmente me machucar. Desculpe por não levar a sério. O oficial Torres entregou seu cartão a Adam e disse para ligar se houvesse algum problema. Então ele foi embora e ficamos apenas eu e Adam em sua sala de estar às 2 da manhã. Adam me acomodou no sofá com cobertores e travesseiros. Ele fez café, mesmo sendo meio da noite. Eu não conseguia dormir de qualquer maneira. Então ficamos lá bebendo café enquanto o sol nascia. Adam me pediu para contar tudo e pela primeira vez eu contei. Contei sobre a primeira vez que Rachel me bateu 4 anos atrás. Contei como ficou cada vez pior. Contei sobre o cinto, os sapatos e o modelador de cachos. Contei sobre ela esperar até eu estar dormindo para me atacar. Contei sobre ir trabalhar machucado e mentir para Glenn quando ele perguntava se eu estava bem. Contei sobre dormir na caminhonete porque tinha medo de ir para casa. Não minimizei, não dei desculpas, nem tentei proteger Rachel. Apenas disse a verdade. Adam ouviu e não interrompeu. Quando terminei, ele disse que gostaria que eu tivesse contado antes, mas entendia por que não contei. Ele disse que a partir de agora acreditava em mim e ajudaria como pudesse. Na manhã seguinte, o oficial Torres ligou para o meu telefone. Rachel tinha sido indiciada e liberada sob fiança com uma ordem de não contato. Isso significava que ela não podia chegar perto de mim ou da casa, nem tentar entrar em contato comigo de forma alguma. Se ela fizesse isso, voltaria para a cadeia. O oficial Torres disse que eu deveria estar seguro, mas para ligar imediatamente se eu tentasse me contatar. Depois que desliguei, senti o pânico subir no meu peito. Rachel estava lá fora em algum lugar. Ela estava com raiva e sabia onde eu estava ficando, porque a casa de Adam não era segredo. A ordem de não contato era apenas um pedaço de papel. E se ela decidisse ignorá-la? E se ela viesse aqui? Adam viu meu rosto e me disse para respirar. Ele disse que Rachel não arriscaria voltar para a cadeia violando a ordem. Ele disse que manteríamos as portas trancadas. E se algo acontecesse, chamaríamos a polícia imediatamente. Mais tarde naquela manhã, Adam me levou de volta para casa, com o oficial Torres nos encontrando lá. Eu não tinha permissão para estar na casa, então essa era a minha chance de pegar roupas e itens essenciais. Atravessar a porta da frente parecia errado. Essa era a minha casa, mas não parecia mais minha. Cada cômodo guardava memórias de violência que tentei fingir que não eram tão ruins. A sala de estar onde Rachel jogou o controle remoto na minha cabeça. A cozinha onde ela me bateu com uma colher de pau. O quarto onde ela me atacava enquanto eu dormia. O oficial Torres ficou comigo enquanto eu arrumava uma mala com roupas e produtos de higiene. Adam me ajudou a reunir documentos importantes e remédios. Movi-me pela casa rapidamente, querendo sair o mais rápido possível. Fui para o quarto pegar mais roupas e vi a mesa de cabeceira de Rachel. Eu não deveria ter olhado, mas abri a gaveta e encontrei o diário dela. Aquele de couro em que ela escrevia toda noite antes de dormir. Peguei e abri. O oficial Torres e Adam estavam no outro cômodo.
Então comecei a ler. Rachel tinha escrito sobre mim em detalhes. Ela escreveu sobre estar com raiva porque fui promovido e ela não. Ela escreveu sobre como eu merecia ser machucado por ser desatencioso. Ela escreveu sobre me bater e justificou listando todas as coisas que eu tinha feito de errado. A maneira como ela descrevia me machucar era tão casual, como se fosse coisa normal de relacionamento, como se bater no marido com um cinto fosse o mesmo que ter uma discussão. Meu estômago revirou lendo as palavras dela. Ela realmente acreditava que eu merecia tudo o que ela fez comigo. Ela realmente achava que a violência era justificada. Fechei o diário e o coloquei de volta na gaveta. Adam chamou do corredor perguntando se eu estava pronto. Peguei o resto das minhas roupas e fomos embora. Fiquei na casa de Adam por mais 3 dias, dormindo no sofá dele e tentando descobrir o que viria a seguir. Meu telefone continuava vibrando com mensagens do trabalho, e eu sabia que não poderia evitar lidar com a realidade por muito mais tempo. No sábado de manhã, mandei uma mensagem para Glenn dizendo que precisava de alguns dias de folga, para uma emergência familiar. Ele respondeu em 5 minutos perguntando se eu estava bem e se havia algo que ele pudesse fazer. Encarei aquelas palavras por um longo tempo. Glenn me perguntou meses atrás se estava tudo bem em casa, e eu menti na cara dele porque Rachel tinha me treinado muito bem. Agora ele estava oferecendo ajuda novamente e eu estava cansado de mentir. Liguei para ele em vez de mandar mensagem. Glenn atendeu no segundo toque, e pude ouvir seus netos brincando ao fundo. Contei tudo a ele, começando com Rachel jogando o copo e terminando com ela sendo presa. Houve silêncio do outro lado por tanto tempo que pensei que a ligação tinha caído. Então Glenn disse que suspeitava que algo estava errado há mais de um ano. Ele notou que eu me esquivava quando as pessoas se moviam muito rápido perto de mim. Ele me viu lutar para levantar equipamentos por causa de ferimentos que tentei esconder. Ele disse que não sabia como perguntar sem piorar as coisas, e sentia muito por não ter insistido mais. Ele aprovou uma licença remunerada, pelo tempo que eu precisasse sem fazer perguntas. O alívio que senti ao ouvir isso fez minha garganta apertar. 2 dias depois, meu telefone tocou, com um número que eu não reconhecia. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Uma mulher se apresentou como defensora de vítimas do escritório do promotor. Ela explicou que Rachel havia sido acusada de agressão e violência doméstica, mas eles precisavam que eu decidisse se queria participar do processo criminal. Eu poderia prestar queixa ou recusar, e de qualquer forma, o Estado poderia prosseguir com base nas evidências. A defensora foi paciente enquanto eu ficava ali sentado, sem saber o que dizer. Parte de mim queria que Rachel enfrentasse consequências reais por 4 anos me machucando. Parte de mim se sentia enjoada, pensando nela indo para a cadeia ou tendo antecedentes criminais por minha causa. A defensora disse que eu não precisava decidir imediatamente e que ela ligaria de volta em alguns dias. Depois que desliguei, me senti pior do que antes. Adam sugeriu que eu falasse com um advogado que pudesse explicar minhas opções, sem me pressionar. Ele encontrou alguém chamado Liam Waters, especializado em casos de violência doméstica e com experiência em vítimas masculinas. Encontrei Liam em seu escritório na terça-feira à tarde. Ele era mais jovem do que eu esperava, talvez uns 30 e poucos anos, e tinha uma maneira calma de falar, que me fez sentir menos ansioso. Liam analisou tudo lentamente. A ordem de restrição era temporária agora, mas eu poderia estendê-la. Eu tinha motivos fortes para o divórcio com base em abuso documentado. Rachel não poderia tocar em nossos bens compartilhados enquanto a ordem de não contato estivesse ativa. Se eu decidisse prestar queixa, os ferimentos documentados e o relatório policial apoiariam o caso. Ele nunca me disse o que fazer, apenas expôs os fatos, para que eu pudesse fazer escolhas informadas. Saí do escritório dele com uma pasta cheia de papéis e uma imagem mais clara da confusão legal à minha frente. Na manhã seguinte, Kelly apareceu na casa de Adam. Eu estava na cozinha fazendo café quando ouvi a voz dela lá fora, alta e com raiva. Adam abriu a porta, mas ficou na entrada, impedindo-a de entrar. Kelly exigiu falar comigo, dizendo que sua irmã nunca faria o que eu estava alegando. Fiquei na cozinha, mas conseguia ouvir cada palavra. Kelly disse que eu era um mentiroso e que Rachel era a verdadeira vítima. Ela disse que eu provavelmente bati em Rachel primeiro, e agora estava me fazendo de vítima para evitar consequências. Adam disse para ela ir embora ou chamaria a polícia. Kelly continuou gritando que eu tinha manipulado todo mundo e que Rachel estava na cadeia por causa das minhas mentiras. Finalmente, Adam fechou a porta na cara dela e trancou. Kelly ficou do lado de fora gritando por mais 1 minuto antes de ir embora. Sentei à mesa da cozinha tremendo, a voz de Rachel ecoando na minha cabeça, dizendo que ninguém acreditaria em mim, exceto que as pessoas acreditaram. A polícia acreditou em mim. Adam acreditou em mim. Glenn acreditou em mim. Naquela noite, olhei para o panfleto que a assistente social do hospital tinha me dado sobre um grupo de apoio à violência doméstica. A próxima reunião era na quinta-feira à noite, em um centro de aconselhamento do outro lado da cidade. Quase não fui. A ideia de sentar em uma sala falando sobre Rachel me batendo me dava vontade de vomitar. Mas fui mesmo assim, porque ficar em silêncio por 4 anos não tinha ajudado. O centro de aconselhamento ficava em um pequeno prédio perto da biblioteca. Entrei e encontrei a sala de reuniões, e meu estômago despencou quando vi 8 mulheres sentadas em círculo. Eu era o único homem. Quase dei meia volta, mas uma mulher com olhos gentis e cabelo grisalho curto acenou para mim. Ela se apresentou como Brooke Mansfield, a conselheira que dirigia o grupo. Ela disse que eu era bem-vindo e pediu para eu me sentar. As outras mulheres sorriram e assentiram, e ninguém olhou para mim como se eu não pertencesse ali. Rodamos o círculo compartilhando atualizações, e ouvi as histórias delas. O marido de uma mulher tinha quebrado o braço dela 2 vezes. O namorado de outra mulher a tinha estrangulado até ela desmaiar. Uma mulher mais jovem falou sobre a namorada jogando coisas na cabeça dela. As histórias delas eram diferentes da minha nos detalhes, mas os padrões eram exatamente os mesmos. A violência, as desculpas, as justificativas, o isolamento, o medo. Quando chegou a minha vez, disse meu nome e que era minha primeira vez. Brooke disse que eu não precisava compartilhar se não estivesse pronto, mas as mulheres estavam balançando a cabeça em encorajamento. Então, contei a elas sobre Rachel. Contei sobre 4 anos sendo atacado, chutado e arranhado. Contei sobre tentar obter ajuda e ser ridicularizado. Contei sobre a noite em que ela veio para cima de mim com vidro e chamou a polícia alegando que eu a ataquei. Ninguém interrompeu. Ninguém pareceu cético. Quando terminei, 3 mulheres me agradeceram por compartilhar. Uma disse que o irmão dela tinha sido abusado pela esposa e ninguém acreditou nele também. Outra disse que as vítimas masculinas enfrentam barreiras extras porque a sociedade acha que os homens não podem ser
machucados por mulheres. Brooke disse que o abuso segue os mesmos padrões independentemente do gênero, e que eu merecia apoio tanto quanto qualquer outra pessoa naquela sala. Dirigindo para casa depois da reunião, senti-me mais leve do que me sentia há dias. Na sexta-feira à tarde, Jake ligou. Vi o nome dele no meu telefone e quase não atendi. Ainda me lembrava de como ele tinha rido quando tentei contar sobre Rachel meses atrás, mas atendi. Jake disse que soube o que aconteceu através de Adam e queria pedir desculpas por não me levar a sério antes. Ele admitiu que não achava que uma mulher pequena pudesse ser genuinamente perigosa para um homem. Ele disse que estava errado, que sentia muito, e se eu precisasse de alguma coisa, ele estava lá. O pedido de desculpas dele ajudou, mas algo havia mudado entre nós. Ele falhou comigo quando precisei de apoio e eu não conseguia esquecer isso. Agradeci por ligar e disse que manteria contato, mas sabia que nossa amizade nunca mais seria a mesma. Naquele fim de semana, eu estava navegando nas redes sociais quando recebi uma solicitação de mensagem de uma conta que não reconheci. O perfil não tinha foto e havia sido criado há 2 dias. A mensagem dizia que era Rachel e que ela precisava falar comigo. Ela disse que estava procurando ajuda e indo para a terapia. Disse que sentia muito por tudo e implorou para eu retirar as queixas. Ela disse que poderíamos resolver isso se eu apenas lhe desse outra chance. Minhas mãos começaram a tremer lendo as palavras dela. Eu não deveria entrar em contato comigo de forma alguma. A ordem de não contato era clara. Tirei capturas de tela de tudo e liguei para o oficial Torres. Ele me disse para documentar tudo e enviar as capturas de tela para ele. Ele disse que essa violação fortaleceria o caso contra ela, porque mostrava que ela não conseguia seguir ordens judiciais, mesmo enfrentando acusações criminais. Segunda-feira de manhã, a promotora ligou de volta. Ela disse que estavam avançando com as acusações de agressão e violência doméstica contra Rachel, independentemente de eu testemunhar ou não. As evidências físicas eram fortes o suficiente para prosseguir sem meu depoimento, embora ter meu testemunho ajudasse. Ela explicou que a violência doméstica era um crime contra o Estado, não apenas contra mim, então eles poderiam processar mesmo que eu não quisesse participar. Senti alívio e culpa ao mesmo tempo. Alívio por a decisão não estar nas minhas mãos. Culpa por Rachel enfrentar consequências, quisesse eu ou não. Depois de uma semana de folga, voltei ao trabalho. Meus colegas de trabalho sabiam que algo havia acontecido, porque Glenn tinha dito a eles que eu estava lidando com uma situação doméstica. Eles me trataram com uma simpatia estranha misturada com curiosidade óbvia. Ninguém fez perguntas diretas, mas peguei pessoas olhando para os hematomas desaparecendo em meus braços. Glenn me chamou de lado durante o almoço e disse que tinha dito à equipe que eu estava cuidando de um assunto pessoal sério e que qualquer um que tivesse problemas com isso poderia procurar outro emprego. Ele disse que meus assuntos eram meus assuntos e que eles precisavam respeitar isso. Mais tarde, naquela tarde, Liam ligou dizendo que o pai de Rachel, Jason, queria se encontrar comigo. Jason tinha visto o relatório policial e não batia com o que Kelly vinha dizendo à família. Ele queria ouvir o meu lado da história. Liam disse que poderíamos nos encontrar em seu escritório com ele presente, para que eu não ficasse sozinho. Concordei, embora a ideia de enfrentar o pai de Rachel me aterrorizasse. Marcamos uma reunião para quinta-feira à tarde. Passei os 3 dias seguintes nervoso sobre o que Jason diria e se ele acreditaria que sua filha era capaz do que fez comigo. Quinta-feira à tarde, sentei-me no escritório de Liam esperando Jason chegar. Minhas mãos não paravam de tremer. Liam conversou um pouco sobre o tempo, mas eu não conseguia me concentrar em suas palavras. Quando Jason entrou pela porta, parecia mais velho do que eu me lembrava das reuniões familiares. Seu rosto estava tenso e seus olhos vermelhos, como se tivesse chorado. Ele apertou minha mão e sentou-se à minha frente sem dizer nada a princípio. Liam explicou que Jason queria ouvir meu relato do que aconteceu com Rachel. Comecei a falar e as palavras saíram apressadas. Contei a ele sobre o primeiro tapa por causa da lavanderia e como Rachel chorou e me fez sentir culpado. Descrevi os socos e chutes e como ela usava objetos para me machucar. Expliquei como ela atacava quando eu estava dormindo ou relaxado para que eu não pudesse me defender. O rosto de Jason ficou mais pálido enquanto eu falava. Quando mostrei a ele as fotos no meu telefone dos meus ferimentos, suas mãos começaram a tremer. A marca da bota nas minhas costelas, as marcas de arranhões no meu pescoço, os hematomas subindo e descendo meus braços em cores diferentes, mostrando diferentes estágios de cura. Ele olhou para as fotos por um longo tempo sem falar. Finalmente, ele olhou para mim e sua voz falhou quando disse que Rachel sempre teve problemas de raiva, mesmo quando criança. Ela jogava coisas e batia na irmã Kelly quando não conseguia o que queria. Ele achava que ela tinha superado isso. Ele nunca imaginou que ela fosse capaz de fazer isso com outra pessoa por 4 anos. Ele pediu desculpas repetidamente, dizendo que sentia muito pelo que sua filha fez comigo. Ele prometeu que não tentaria interferir no caso legal ou dar desculpas para ela. Ouvir o próprio pai de Rachel validar o que aconteceu comigo fez algo se soltar no meu peito. Alguém da família dela acreditava em mim. Jason saiu depois de 20 minutos, e eu fiquei sentado no escritório de Liam me sentindo drenado, mas também mais leve de alguma forma. 2 semanas depois, assinei o contrato de aluguel de um pequeno apartamento de um quarto do outro lado da cidade. Adam continuava dizendo que eu poderia ficar com ele o tempo que precisasse, mas eu sentia que estava incomodando a vida dele. A esposa dele foi legal sobre isso, mas eu podia perceber que me ter no sofá deles estava ficando cansativo. Eu precisava do meu próprio espaço. O apartamento estava nu, com paredes brancas e carpete barato. O inquilino anterior tinha deixado uma pequena mesa de jantar, e essa era a única mobília que eu tinha além de um colchão de ar que Adam me emprestou. Passei minha primeira noite lá deitado no colchão de ar, olhando para o teto. O apartamento estava quieto. Ninguém ia arrombar a porta e me atacar. Ninguém ia me machucar enquanto eu dormia. Pela primeira vez em 4 anos, não sentia aquela tensão constante nos meus ombros, esperando Rachel explodir. Eu realmente adormeci sem verificar as fechaduras 3 vezes, ou manter meu telefone por perto caso precisasse pedir ajuda. O espaço era solitário e vazio, mas era meu, e eu estava seguro lá. Alguns dias depois de me mudar, Liam ligou dizendo que o advogado de Rachel havia entrado em contato com ele com uma oferta de acordo judicial. Rachel se declararia
declararia culpada para reduzir as acusações em troca de aulas de controle de raiva e liberdade condicional em vez de prisão. Senti a raiva subir quente na minha garganta. Ela já estava tentando se livrar das consequências reais. Leon explicou em sua voz calma de advogado que essa era uma estratégia legal padrão. Advogados de defesa sempre tentam conseguir o melhor acordo para seus clientes. Ele disse que eu não precisava concordar com nada e que o promotor poderia rejeitar a oferta e pressionar pelo julgamento. A decisão não cabia inteiramente a mim, já que a violência doméstica era um crime contra o Estado, mas minha opinião importaria. Eu disse a Leon que precisava de tempo para pensar sobre isso. Depois que desligamos, andei pelo meu apartamento vazio, sentindo-me frustrado. Parte de mim queria que Rachel enfrentasse a punição máxima pelo que fez. Outra parte de mim só queria que tudo isso acabasse para que eu pudesse seguir em frente com minha vida. Na quinta-feira à noite, fui à minha segunda reunião do grupo de apoio no centro de aconselhamento de Brooke. Da última vez, apenas ouvi outras pessoas compartilharem suas histórias. Desta vez, Brooke perguntou se eu queria falar. Minha boca ficou seca, mas balancei a cabeça. Comecei do início, conhecendo Rachel no casamento de Adam. Descrevi o primeiro ano quando ela jogava coisas e quebrava pratos. Então, falei sobre quando as agressões começaram e como pioraram com o tempo. Expliquei como Rachel me atacava quando eu estava vulnerável e usava objetos para causar mais danos. Contei a ele sobre a noite com o vidro e como Rachel chamou a polícia para mim, mas eu era quem tinha todos os ferimentos. Minha voz tremeu quando descrevi o oficial Torres encontrando os hematomas e Rachel sendo presa em vez de mim. Quando terminei de falar, a sala ficou quieta. Então, Brooke me agradeceu por compartilhar e disse que era preciso coragem para falar como uma vítima masculina. Duas outras mulheres do grupo vieram até mim depois e disseram que ouvir minha história as ajudou a entender que o abuso pode acontecer com qualquer pessoa, independentemente do tamanho ou gênero. Uma delas disse que o irmão tinha sido abusado pela namorada e a família não acreditou nele. Ela desejava ter sabido melhor como apoiá-lo. Saindo da reunião, me senti menos sozinho do que me sentia há anos. 3 semanas depois, chegou a audiência preliminar. Tive que ir ao tribunal e testemunhar sobre o que Rachel fez comigo. Leon me encontrou do lado de fora e me explicou o que aconteceria. O promotor me faria perguntas sobre o abuso. O advogado de Rachel poderia me fazer um interrogatório cruzado. O juiz decidiria se havia evidências suficientes para prosseguir para o julgamento. Entramos no tribunal e vi Rachel sentada à mesa da defesa com seu advogado. Ela estava usando um vestido conservador e tinha o cabelo preso para trás. Ela parecia pequena e inofensiva. Quando passei por ela, ela me olhou com um olhar que não consegui ler. Era raiva ou tristeza ou outra coisa? Sentei-me na cadeira das testemunhas e o oficial de justiça me fez jurar dizer a verdade. A promotora era uma mulher de 40 anos chamada Sra. Smith. Ela me pediu para descrever meu relacionamento com Rachel. Expliquei como nos conhecemos e nos casamos. Então ela perguntou sobre o abuso. Tive que descrever incidentes específicos em voz alta na frente de estranhos. Que Rachel me bateu com um modelador de cachos. A vez que ela me chutou com tanta força que tive uma marca de bota nas costelas por 2 semanas. A vez que ela arranhou minhas costas até sangrar porque eu estava muito cansado para dormir com ela. Meu rosto queimava de vergonha enquanto eu falava. Mesmo sendo a vítima, parecia degradante admitir que minha esposa tinha me atacado por 4 anos e eu tinha ficado. O advogado de Rachel levantou-se para o interrogatório. Ele era um homem mais velho em um terno caro. Ele perguntou qual era a minha altura e quanto eu pesava. Eu disse 1,85 e 90 kg. Ele perguntou qual era a altura de Rachel. 1,57 e talvez 50 kg. Ele perguntou se eu já revidei ou a contive. Eu disse sim, quando estava me defendendo. Ele perguntou se eu já deixei marcas no pulso dela ao segurá-la. Eu disse talvez, quando tentava impedi-la de me bater. Ele começou a sugerir que eu era, na verdade, o agressor, e Rachel estava se defendendo. A Sra. Smith protestou em voz alta. O juiz disse ao advogado de Rachel para mudar de assunto. Ele fez mais algumas perguntas tentando me fazer parecer mal, mas a Sra. Smith continuou protestando. Finalmente, o juiz encerrou toda aquela linha de questionamento. Ele disse que as evidências físicas eram claras de que eu tinha ferimentos extensos, e Rachel não tinha nenhum, exceto arranhões auto-infligidos. A implicação de que eu devia ter feito algo para merecer ser machucado ainda doía, mesmo depois que o juiz a descartou. O juiz levou 10 minutos para revisar as evidências. Então ele disse que havia causa provável para acreditar que Rachel cometeu agressão e violência doméstica. O caso prosseguiria para julgamento. Ele estendeu a ordem de restrição por mais 6 meses. Rachel teria que ficar longe de mim e da nossa casa. Saindo do tribunal, senti-me exausto. Minhas pernas tremiam e minha cabeça doía, mas também me senti validado. O sistema legal estava levando isso a sério. Um juiz tinha olhado para as evidências e dito que o que aconteceu comigo era real e criminoso. Leon me acompanhou até minha caminhonete e me disse que me saí bem no depoimento. Ele disse que o próximo passo seria a preparação para o julgamento, a menos que o advogado de Rachel voltasse com uma oferta de acordo melhor. Naquele fim de semana, Adam ligou e me convidou para um jantar em família na casa dos nossos pais. Eu não via meus pais desde antes da prisão de Rachel. Adam tinha contado a eles o que realmente aconteceu, depois de esconder isso deles inicialmente. Dirigi até a casa deles no domingo à tarde, me sentindo nervoso. Minha mãe abriu a porta e imediatamente me puxou para um abraço. Seus olhos estavam úmidos de lágrimas. Ela continuava dizendo que sentia muito por não ter notado que algo estava errado. Meu pai estava atrás dela, parecendo desconfortável. Sentamos todos na sala de estar e houve um silêncio constrangedor. Finalmente, meu pai limpou a garganta. Ele disse que me devia um pedido de desculpas. Ele admitiu que não achava que homens pudessem ser vítimas de violência doméstica. Ele sempre presumiu que era algo que acontecia com mulheres. Ele se sentia envergonhado de sua ignorância. Minha mãe chorou e disse que deveria ter visto os sinais. Às vezes que eu estremecia quando ela me abraçava. A maneira como eu inventava desculpas para não ir aos jantares de família. Ela se culpava por não fazer mais perguntas. Eu disse a eles que não era culpa deles. Rachel era boa em esconder o que fazia. Ela agia normalmente em público e guardava a violência para quando estávamos sozinhos.
anos. Meu pai perguntou o que poderia fazer para ajudar agora. Eu disse que apenas acreditar em mim era o suficiente. Na semana seguinte, tive minha primeira consulta com um conselheiro de trauma recomendado por Liam. Seu nome era Dr. Phillips e seu escritório ficava em um prédio tranquilo perto do centro. Ele me pediu para descrever o que me trouxe à terapia. Expliquei os 4 anos de abuso, a prisão de Rachel e o processo legal em andamento. O Dr. Phillips ouviu sem interromper. Então ele perguntou como eu me sentia sendo abusado pela minha esposa. Eu disse que me sentia envergonhado, como se devesse ter sido capaz de parar ou sair antes, como se houvesse algo errado comigo por ficar. O Dr. Phillips explicou que os agressores não escolhem vítimas com base na força física. Eles escolhem pessoas que podem manipular psicologicamente. Rachel sabia como me fazer sentir culpado e inútil. Ela sabia como me isolar das pessoas que poderiam ajudar. Meu tamanho não me protegia das táticas de manipulação dela. Ele disse que a vergonha era uma resposta comum para vítimas de abuso, especialmente homens. A sociedade diz aos homens que eles devem ser fortes e estar no controle. Admitir que você foi ferido por uma mulher vai contra tudo o que os homens aprendem sobre masculinidade. Mas ser abusado não me torna fraco ou menos homem. Faz de mim um sobrevivente de violência doméstica. 2 dias depois, Liam ligou com outra atualização. O advogado de Rachel havia feito uma segunda oferta de acordo com termos melhores. Ela se declararia culpada de agressão. Ela teria que completar tratamento de saúde mental obrigatório e um programa de violência doméstica. Ela receberia liberdade condicional em vez de prisão, mas seria uma condicional mais longa com condições mais rigorosas. Liam disse que os julgamentos eram imprevisíveis. Os jurados poderiam ser simpáticos a mulheres pequenas, mesmo quando as evidências eram claras. Este acordo de confissão garantia que Rachel enfrentaria alguma responsabilidade e obteria ajuda. Também significava que eu não teria que testemunhar em um julgamento completo e reviver tudo novamente na frente de um júri. Eu disse a Liam que precisava de tempo para pensar sobre isso. Ele disse que tudo bem, mas a oferta não ficaria na mesa para sempre. Nos dias seguintes, pensei constantemente no acordo. Parte de mim queria que Rachel enfrentasse um julgamento completo e punição máxima. Outra parte de mim só queria que tudo terminasse para que eu pudesse parar de viver nesse período de espera legal. Conversei sobre isso na terapia, e o Dr. Phillips me ajudou a entender que querer um encerramento não era o mesmo que deixar Rachel se safar facilmente. O acordo garantia que ela enfrentaria consequências e obteria ajuda. Um julgamento era imprevisível. Os jurados poderiam simpatizar com uma mulher pequena, mesmo com todas as evidências. Eu poderia ter que testemunhar por dias e reviver cada detalhe na frente de estranhos. O promotor poderia perder, e Rachel poderia sair sem nada. Liguei para Liam e disse que aceitaria o acordo judicial. Ele disse que notificaria o promotor e teríamos uma audiência de sentença em cerca de 3 semanas. A audiência de sentença foi em um pequeno tribunal com painéis de madeira e luzes fluorescentes. Sentei-me atrás da mesa do promotor, enquanto Rachel sentava na mesa da defesa com seu advogado. Ela parecia mais magra do que eu me lembrava, e seu cabelo estava preso com força. A juíza era uma mulher de 50 anos, com óculos de leitura e uma expressão severa. A promotora apresentou o acordo e explicou que Rachel se declararia culpada de agressão em troca de um programa de violência doméstica, tratamento de saúde mental e 3 anos de liberdade condicional. A juíza perguntou a Rachel se ela entendia os termos. Rachel levantou-se e disse sim em voz baixa. A juíza perguntou se alguém a forçou a aceitar este acordo. Rachel disse não. Então a juíza pediu a Rachel para declarar o que ela fez. Rachel respirou fundo e disse que agrediu o marido repetidamente ao longo de 4 anos. Ouvi-la admitir isso em voz alta em um procedimento oficial fez algo se soltar no meu peito. A juíza aceitou a confissão e passou para a sentença. Ela disse que a violência doméstica era inaceitável, independentemente do gênero da vítima. Ela disse que a sociedade muitas vezes descartava as vítimas masculinas, mas a lei protegia a todos igualmente. Ela disse a Rachel que seu tamanho não desculpava sua violência e que o abuso era sobre poder e controle, não força física. Rachel ficou ali de cabeça baixa enquanto a juíza falava. Então a juíza a sentenciou de acordo com os termos do acordo e acrescentou que qualquer violação da liberdade condicional ou da ordem de não contato resultaria em prisão imediata. O tribunal foi dispensado e saí para o corredor sentindo-me mais leve do que me sentia há meses. O peso não tinha desaparecido completamente, mas tinha mudado de alguma forma. Encontrei-me com Liam na semana seguinte para iniciar o processo de divórcio. Ele explicou que, dado o caso criminal e a ordem de restrição, o divórcio deveria ser direto. Não tínhamos filhos e eu não estava pedindo pensão alimentícia. Eu só queria uma separação limpa e nunca mais estar legalmente ligado a Rachel. Liam preencheu a papelada e notificou Rachel através de seu advogado. Ela não contestou nada. O advogado dela enviou de volta os papéis assinados concordando com os termos do divórcio em 2 semanas. Liam disse que esse foi provavelmente o divórcio incontestado mais rápido que ele lidou em anos. Senti-me grato por ser simples. Embora a razão pela qual fosse simples, fosse porque Rachel tinha destruído nosso casamento tão completamente. Não havia nada pelo que lutar. Alguns dias depois que os papéis do divórcio foram protocolados, recebi uma ligação de um número desconhecido. Quase não atendi, mas algo me fez atender. Era Jason Townsend, pai de Rachel. Ele disse que queria que eu soubesse que estava ajudando Rachel a encontrar um bom terapeuta especializado em controle de raiva e trauma. Ele disse que Rachel estava começando a entender o que tinha feito e por quê. Ele disse que esperava que um dia eu pudesse estar disposto a ouvir um pedido de desculpas genuíno dela. Eu disse a ele que apreciava o fato de ele estar ajudando Rachel a obter tratamento. Eu disse que estava feliz que ela estivesse trabalhando em si mesma, mas também disse que não estava pronto para nenhum contato com Rachel e talvez nunca estivesse. Jason ficou quieto por um momento. Depois disse que entendia. Ele me agradeceu por ser honesto e disse que respeitava meus limites. Depois que desligamos, sentei
Sentei-me no meu apartamento sentindo emoções complicadas. Eu esperava que Rachel melhorasse e resolvesse seus problemas, mas isso não significava que eu precisava fazer parte do processo de recuperação dela. Minha mãe ligou naquele fim de semana e me convidou para o jantar de domingo. Ela disse que fariam carne assada e que gostaria muito que eu fosse. Dirigi até a casa dos meus pais me sentindo nervoso, embora já os tivesse visto várias vezes desde a prisão de Rachel. O jantar foi eu, meus pais, Adam e a esposa de Adam. Minha mãe manteve a conversa leve, perguntando sobre o trabalho e meu apartamento. Depois que comemos, minha mãe trouxe café e torta. Ela se sentou ao meu lado e disse que queria me contar uma coisa. Ela disse que estava orgulhosa de como lidei com uma situação impossível. Ela disse: deixar o abuso exigiu coragem e passar pelo processo legal exigiu força. Meu pai assentiu e disse que concordava. Adam estendeu a mão e apertou meu ombro. O apoio familiar que senti falta durante os anos de abuso finalmente estava aqui. Parecia curativo, embora eu desejasse que eles tivessem notado antes e me ajudado mais cedo. Mas eles estavam aqui agora. E isso importava. 6 meses após a prisão de Rachel, tive uma consulta de terapia que pareceu diferente. O Dr. Phillips e eu revisamos o quanto havia mudado desde que entrei em seu consultório pela primeira vez. Eu tinha meu próprio apartamento onde me sentia seguro. Eu tinha contato regular com minha família, que acreditava e me apoiava. Eu estava indo bem no trabalho. O divórcio estava avançando. Rachel estava em tratamento e ficando longe de mim. O Dr. Phillips disse que fiz um progresso significativo na reconstrução da minha autoestima e senso de segurança. Ele sugeriu que passássemos de sessões semanais para verificações mensais. Ele disse que eu estava passando da gestão de crise para a manutenção da minha saúde mental. Concordei que parecia certo. Eu ainda tinha dias difíceis e momentos de raiva ou medo, mas eram administráveis agora, em vez de avassaladores. 8 meses após a prisão de Rachel, o divórcio foi finalizado. Liam ligou para me dizer que o juiz havia assinado o decreto final. Eu estava legalmente solteiro novamente, não mais ligado ao meu agressor de nenhuma forma oficial. A papelada chegou pelo correio alguns dias depois. Sentei-me à mesa da cozinha segurando o documento que dizia que meu casamento com Rachel estava dissolvido. Parecia uma permissão para seguir em frente completamente. Coloquei o decreto em uma pasta e arquivei. Aquele capítulo estava encerrado. Do grupo de apoio, ligou e perguntou se eu estaria interessado em participar de um evento regional de conscientização sobre violência doméstica onde ela falaria. Eu disse que sim e perguntei sobre o que era. Ela disse que era para defensores, conselheiros e sobreviventes. Então, ela perguntou se eu estaria disposto a compartilhar minha história brevemente como um exemplo de vítima masculina. Hesitei porque falar para uma sala cheia de estranhos parecia assustador, mas Brooke disse que a representatividade importava e as vítimas masculinas precisavam ser visíveis. Concordei em fazer. O evento foi em um centro comunitário no centro da cidade. Cerca de 60 pessoas lotaram a sala. Brooke fez uma apresentação sobre o reconhecimento da violência doméstica em todas as suas formas. Então ela me apresentou e eu caminhei para a frente. Contei uma versão resumida da minha história, focando nos 4 anos de abuso e como foi difícil ser acreditado como vítima masculina. Falei sobre a noite em que Rachel foi presa e o processo legal que se seguiu. Quando terminei, várias pessoas aplaudiram. Depois, 3 defensores diferentes vieram me agradecer por representar uma população muitas vezes invisível. Uma mulher me disse que seu irmão foi abusado pela namorada e ela não sabia como ajudá-lo. Dei a ela informações sobre o grupo de apoio masculino. Falar publicamente foi empoderador em vez de vergonhoso. Curtis e eu começamos a nos encontrar para tomar café fora das sessões do grupo. Sentávamos em um café perto do centro e conversávamos sobre reconstruir nossas vidas após o abuso. Ele entendia as coisas sem precisar de explicação. A ansiedade de namorar, os problemas de confiança, os gatilhos aleatórios que surgiam do nada. Ter um amigo que realmente entendia parecia inestimável. Curtis estava mais adiantado em sua recuperação do que eu. Ele estava fora de seu relacionamento abusivo há 3 anos. Ele me deu esperança de que as coisas continuavam a melhorar com o tempo. No trabalho, Glenn me chamou em seu escritório uma tarde. Ele disse que estava pensando no futuro do negócio. Ele tinha 65 anos e queria começar a se aposentar parcialmente nos próximos anos. Ele disse que estava me observando liderar a equipe e lidar com trabalhos difíceis. Ele me ofereceu uma oportunidade de parceria. Eu compraria minha parte ao longo do tempo e eventualmente assumiria as operações diárias enquanto ele se afastava. Fiquei atordoado. Glenn disse que eu merecia isso por minhas habilidades de liderança e ética de trabalho. A oportunidade profissional parecia uma prova de que eu era capaz de sucesso e crescimento, apesar do que Rachel me disse por 4 anos. Aceitei e apertamos as mãos. Curtis e eu começamos a ir a uma cafeteria perto do apartamento dele. A mulher que trabalhava lá era amigável e sempre lembrava nossos pedidos. O nome dela era Nyla. Ela tinha cabelos escuros cacheados e um sorriso fácil. Depois de algumas semanas, ela começou a conversar conosco além de apenas anotar pedidos. Um dia, ela perguntou se queríamos participar de uma noite de perguntas e respostas que a cafeteria estava organizando. Curtis não pôde ir, mas eu disse que sim. Nyla e eu acabamos no mesmo time. Ficamos em segundo lugar e rimos das perguntas que erramos. Depois, ela perguntou se eu queria jantar algum dia. Eu disse que sim, mas imediatamente me senti ansioso. Eu disse a ela que precisava ser honesto sobre uma coisa primeiro. Sentamos e expliquei que tinha saído recentemente de um casamento abusivo. Eu disse que ainda estava trabalhando nisso na terapia e precisava ir devagar. Nyla ouviu sem julgamento. Ela disse que apreciava minha honestidade. Ela disse que, devagar, parecia bom para ela também. Fomos jantar na semana seguinte e conversamos por 3 horas. Ela era fácil de conviver, paciente e gentil. Ir devagar me ajudou a aprender a confiar novamente sem pressa ou forçar nada. Cerca de 6 meses após o período de liberdade condicional, Liam me encaminhou uma carta oficial do conselheiro do programa de violência doméstica de Rachel. A carta afirmava que Rachel havia completado todas as sessões exigidas com frequência perfeita e demonstrado progresso significativo no reconhecimento de padrões abusivos e no desenvolvimento de mecanismos de enfrentamento mais saudáveis. O conselheiro observou que Rachel assumiu total responsabilidade por suas ações durante as discussões em grupo e mostrou remorso genuíno pelo mal que causou. Li a carta 2 vezes sentado à mesa da cozinha.
sozinha. Parte de mim ficou genuinamente feliz por ela estar recebendo ajuda e trabalhando em si mesma. Outra parte lembrou da marca da bota nas minhas costelas e da noite dormindo na minha caminhonete. O crescimento dela era bom para ela, e talvez para quem ela namorasse depois, mas não apagava 4 anos de violência, nem me obrigava a perdoar nada. Arquivei a carta e voltei para o meu jantar. O aniversário de 1 ano da prisão de Rachel caiu numa quinta-feira. Tirei folga na sexta-feira e fui para as montanhas com Adam para um fim de semana de acampamento. Montamos barracas perto de um lago e passamos o sábado pescando e conversando sobre como a vida parecia diferente agora. Eu tinha meu próprio apartamento com móveis que eu mesmo escolhi. Eu tinha a promoção para líder de equipe e respeito dos meus colegas de trabalho. Eu tinha amizades saudáveis com pessoas que acreditavam em mim e me apoiavam. O mais importante é que eu podia adormecer na minha própria cama sem me perguntar se acordaria com dor. Adam grelhou bifes naquela noite e nos sentamos perto do fogo olhando as estrelas. Ele me disse que estava orgulhoso de quão longe eu tinha chegado. Eu disse a ele que não teria conseguido sem ele me deixar dormir no sofá dele naquela primeira noite. O grupo de apoio tornou-se algo que eu esperava toda terça-feira à noite. Brooke conduzia as sessões com calor e estrutura, criando um espaço onde as pessoas se sentiam seguras, compartilhando seus piores momentos. Após uma reunião, cerca de 3 meses depois de minha frequência regular, Brooke me chamou de lado. Ela explicou que o centro queria iniciar um grupo apenas para homens, especificamente para vítimas masculinas de violência doméstica, já que muitos homens se sentiam desconfortáveis em grupos mistos. Ela perguntou se eu estaria disposto a co-facilitar com ela, ajudando outros homens a se sentirem menos sozinhos, da mesma forma que Curtis e o grupo me ajudaram. Concordei imediatamente. A ideia de transformar minha experiência em algo útil parecia significativa. Agendamos a primeira reunião do grupo masculino para o mês seguinte. Nila e eu estávamos namorando há 4 meses quando decidi que era hora de apresentá-la à minha família. Minha mãe nos convidou para o jantar de domingo junto com Adam e sua esposa. Eu estava nervoso dirigindo para lá, porque a aprovação da família importava. Mesmo eu tendo 32 anos, Nila encantou a todos perguntando à minha mãe sobre seu jardim e ouvindo genuinamente as respostas. Após o jantar, minha mãe me puxou para a cozinha enquanto Nila conversava com Adam na sala. Ela me abraçou forte e disse que podia ver como eu estava feliz. Ela disse que Nila parecia gentil e paciente, e a maneira como interagíamos parecia saudável e igualitária. Percebi que ela estava certa. Com Nila, eu nunca me sentia ansioso por dizer a coisa errada ou cometer um erro. Discordávamos às vezes, mas resolvíamos com conversa em vez de violência. O relacionamento foi construído com base no respeito mútuo, em vez de medo, o que era algo que eu nunca tinha experimentado antes. Glenn me chamou em seu escritório uma tarde de quarta-feira e fechou a porta. Ele disse que estava pensando seriamente na oferta de parceria que fez meses atrás. Ele queria avançar com a papelada se eu ainda estivesse interessado. Eu vinha economizando dinheiro e me preparando para essa possibilidade. Então disse sim. Apertamos as mãos e Glenn explicou o cronograma para a compra e transição de responsabilidades. Nas semanas seguintes, comecei a assumir mais tarefas de negócios, como consultas a clientes, licitações de projetos e agendamento de equipe. O trabalho era desafiador, mas satisfatório. Construir algo positivo e ter propriedade real na empresa reforçou que eu era capaz e valioso. Cada projeto bem-sucedido parecia uma prova de que Rachel estava errada quando me chamava de inútil e patético. Curtis me ligou uma noite parecendo animado e nervoso. Ele disse que tinha novidades. Seu namorado de 8 meses o pediu em casamento durante uma viagem de fim de semana para a costa. Curtis disse sim. Ele me convidou para a festa de noivado no sábado seguinte, no apartamento do namorado. Cheguei com uma garrafa de vinho e encontrei uma sala cheia de pessoas comemorando. Curtis me apresentou ao seu noivo, um designer gráfico chamado Noah, que parecia genuinamente gentil e fazia Curtis rir constantemente. Vê-los juntos me deu esperança para o meu próprio futuro. Curtis tinha passado pelo inferno com o abuso de seu ex-namorado. Pior do que o que eu experimentei de algumas maneiras. Vê-lo construir um relacionamento saudável após aquele trauma provou que a recuperação era possível, e a felicidade não era reservada para pessoas sem cicatrizes. Na festa, olhei para Curtis, para Brooke, que apareceu para comemorar, e para outros que vieram, e percebi que estava cercado por pessoas que genuinamente se importavam com o meu bem-estar. Essa percepção bateu de forma diferente do que eu esperava. Leon me ligou numa terça-feira de manhã e disse que recebeu uma carta de Rachel através de seu advogado. Ela estava perguntando se eu estaria disposto a me encontrar com ela, para que ela pudesse se desculpar pessoalmente como parte de seu programa de recuperação. A carta enfatizava que ela entendia se eu dissesse não e não me contataria novamente. De qualquer forma, eu disse a Lynn que precisava de tempo para pensar sobre isso. Naquela noite na terapia, levantei o pedido. Minha terapeuta perguntou o que eu queria fazer, não o que eu deveria fazer. Percebi que não estava pronto para ver Rachel. Talvez eu nunca estivesse pronto. O pensamento de sentar na frente dela, mesmo em um ambiente supervisionado, fazia meu peito apertar. Depois de conversar com minha terapeuta e depois com Brooke no grupo, decidi recusar. Disse a Liam para enviar uma resposta dizendo que eu apreciava que Rachel estivesse trabalhando em si mesma, mas eu não estava pronto para contato e talvez nunca estivesse. Estava tudo bem. Minha cura não exigia perdoá-la ou ajudar no processo de recuperação dela. O grupo de apoio à violência doméstica para homens realizou sua primeira reunião com 8 caras aparecendo. Brooke e eu co-facilitamos, criando regras básicas e deixando todos se apresentarem. Ouvir as histórias deles me lembrou dos meus primeiros dias no grupo. A vergonha, a confusão sobre serem vítimas masculinas, o medo de que ninguém acreditaria neles. Um cara chamado Jameson tinha sido estrangulado pela namorada várias vezes. Outro chamado Michael tinha uma esposa que jogava facas de cozinha nele. Um cara mais jovem chamado Tyler ainda vivia com seu namorado abusivo porque não tinha para onde ir. Após o término da reunião, vários deles me agradeceram por estar disposto a compartilhar minha experiência. Jameson disse que ajudava a saber de alguém mais adiantado na recuperação. Ajudar outras vítimas masculinas a navegar em suas situações reforçou o quão longe eu tinha chegado daquela noite em que a polícia chegou.
Compartilhar minha história para ajudar os outros parecia ter um propósito, como se meu trauma pudesse ser transformado em algo significativo em vez de apenas danos que eu carregava. Nila e eu estávamos namorando há 10 meses quando começamos a discutir morar juntos. Fiquei surpreso com a naturalidade da conversa e com o quão segura a ideia parecia. Com Rachel, morar junto significava vigilância constante e violência imprevisível. Com Nila, a coabitação significava compras de supermercado compartilhadas e noites de cinema no sofá. Encontramos um apartamento de 2 quartos com boa iluminação e assinamos o contrato juntos. O dia da mudança pareceu significativo. Desempacotei meus pertences em nosso espaço compartilhado sem medo. Estabelecemos padrões de comunicação saudáveis desde o início. Se algo incomodava um de nós, conversávamos sobre isso. Se discordávamos, resolvíamos com respeito. Nila nunca levantou a voz com raiva. Nunca jogou objetos, nunca me fez sentir inútil. Finalmente entendi como uma verdadeira parceria deveria ser. O relacionamento foi construído com base na confiança e igualdade, em vez de controle e medo. O casamento de Curtis aconteceu numa tarde de sábado no início do outono. Levei Nyla como minha acompanhante e sentamos com Brooke e alguns outros amigos do grupo. A cerimônia foi simples e bonita. Curtis e Noah trocaram votos que eles mesmos escreveram, prometendo apoiar um ao outro nas dificuldades e celebrar os sucessos um do outro. Durante a recepção, dancei com Nyla e observei Curtis radiante de felicidade. Peguei-me pensando em como 2 anos atrás eu estava preso em um casamento abusivo, acreditando que merecia a violência porque Rachel me convenceu de que eu tinha sorte de ela ficar. Agora eu estava no casamento do meu amigo, de mãos dadas com alguém que me tratava com gentileza, trabalhando como sócio em um negócio de sucesso e genuinamente feliz na maioria dos dias. O contraste parecia surreal. Eu ainda tinha pesadelos ocasionais e momentos em que barulhos altos me faziam estremecer. A confiança continuava difícil às vezes, e eu ainda frequentava a terapia mensalmente, mas o sentimento avassalador era de gratidão por escapar e reconstruir. Curtis pegou meu olhar do outro lado da pista de dança e levantou seu copo. Levantei o meu de volta, ambos entendendo sem palavras o que significava sobreviver ao abuso e encontrar a felicidade do outro lado. Minha terapeuta e eu sentamos em seu consultório numa tarde de terça-feira, conversando sobre o quão longe eu tinha chegado desde aquelas primeiras sessões, onde eu mal conseguia falar sem desabar. Ela me disse que poderíamos passar para verificações mensais, em vez de visitas semanais, porque eu tinha feito muito trabalho reconstruindo minha vida e processando o trauma. Concordei que parecia certo, embora parte de mim se preocupasse em perder aquela âncora semanal. Ela me lembrou que eu tinha ferramentas agora para lidar com os momentos difíceis e sempre poderia agendar sessões extras se necessário. Eu ainda acordava algumas noites com sonhos onde Rachel estava me perseguindo com algo afiado, e às vezes, barulhos altos me faziam estremecer antes que eu pudesse me conter. A confiança continuava difícil ao conhecer novas pessoas, e eu me pegava observando sinais de alerta em cada interação. Mas essas lutas pareciam administráveis agora em vez de avassaladoras, como velhas lesões que doíam no mau tempo, mas não me impediam de viver minha vida. Saí do consultório dela me sentindo orgulhoso do progresso que fiz e pronto para continuar avançando no meu próprio ritmo. Glenn me chamou em seu escritório numa sexta-feira de manhã e entrei esperando discutir um novo projeto ou reclamação de cliente. Em vez disso, ele me entregou papéis mostrando acordos de parceria e arranjos de participação nos lucros, oficializando que eu agora era coproprietário do negócio elétrico. Ele apertou minha mão e me disse que isso era sobre reconhecer minha liderança e habilidade, não caridade ou pena pelo que eu tinha passado. Toda a equipe se reuniu na oficina após o almoço e Glenn anunciou a parceria enquanto todos aplaudiam e vibravam. Meus colegas de trabalho, que me apoiaram no pior de tudo, vieram me parabenizar um por um e vários deles mencionaram que estavam felizes em me ver prosperando depois de tudo o que Rachel me fez passar. A conquista parecia merecida por anos de trabalho duro e dedicação ao trabalho. Prova de que eu era capaz e valioso, apesar do que minha ex-esposa passou anos me dizendo. Pedimos pizza para todos e passamos a tarde comemorando em vez de trabalhar. E percebi que era assim que relacionamentos profissionais saudáveis pareciam, quando as pessoas genuinamente respeitavam umas às outras. Eu estava empurrando meu carrinho pela seção de hortifruti no supermercado 3 semanas depois, quando vi Jason perto das maçãs examinando frutas. Meu primeiro instinto foi dar meia volta e sair, mas me forcei a continuar andando porque evitar o pai de Rachel para sempre não era realista em uma cidade deste tamanho. Ele me viu e se aproximou com uma expressão cuidadosa, perguntando como eu estava em um tom que sugeria que ele genuinamente queria saber. Eu disse a ele que estava bem, que a vida tinha melhorado muito desde que tudo aconteceu com a filha dele. Ele assentiu e disse que Rachel estava indo melhor também, frequentando suas sessões de terapia e trabalhando em seus problemas de raiva. Mas ele entendia que eu tinha seguido em frente e respeitava essa decisão. A conversa durou talvez 2 minutos antes de ambos dizermos adeus e continuarmos as compras. E não senti nada, exceto um reconhecimento neutro de que estávamos vivendo vidas separadas agora. Nenhum pânico subiu no meu peito. Nenhuma raiva queimou no meu estômago. Apenas uma aceitação calma de que a recuperação de Rachel era a jornada dela e a minha era a minha. Terminei minhas compras e dirigi para casa sentindo que aquele breve encontro provou que eu tinha me curado mais do que imaginava. 2 anos se passaram desde aquela noite de quinta-feira em que o oficial Torres viu meus ferimentos e prendeu Rachel em vez de mim. Acordei ao lado de Nila em nosso apartamento compartilhado, onde me sentia seguro todas as manhãs, e dirigi para o trabalho como sócio da empresa em vez de apenas um funcionário recebendo ordens. Minhas amizades com Curtis e outros do grupo de apoio me deram pessoas que entendiam o que eu tinha sobrevivido sem julgamento, e meus relacionamentos familiares tinham se curado, agora que todos sabiam a verdade. Na maioria dos dias eu me sentia genuinamente feliz, em vez de apenas fingir estar bem, e quando os momentos difíceis vinham, eu tinha maneiras saudáveis de lidar com eles.
As cicatrizes do abuso de Rachel não desapareceram completamente, porque 4 anos de violência deixam marcas que não desaparecem totalmente. Eu ainda tinha momentos em que me pegava verificando saídas em salas lotadas ou ficando tenso quando alguém se movia muito rapidamente perto de mim. Às vezes me perguntava se algum dia deixaria de estar hiperconsciente do humor das outras pessoas e da raiva potencial. Mas esses resquícios de trauma não definiam mais quem eu era, ou limitavam o que eu podia fazer com minha vida. Aprendi que sobreviver à violência doméstica não era algo para esconder ou sentir vergonha, e reconstruir depois era algo de que se orgulhar genuinamente. Minha vida não parecia nada com o que eu imaginava durante aqueles anos preso com Rachel, e essa diferença parecia a maior vitória possível.